A Tânia podia falar um pouco da peça, de quem é o texto. Tá A bem. direção a gente sabe que é do Odilon Wagner. E um Tá pouquinho bem. assim, de como é que Tá surgiu bom. a ideia. Vou dar uma... Pode começar? Pode. Então, eu recebi esse texto de um dos autores, são dois autores, o Fernando Smith e o Christian Isbarzabal. Eles são uruguaios e ele me achou, na realidade, ele me achou na internet, uma coisa muito engraçada, no Instagram, porque os dois textos anteriores que eu fiz eram de língua espanhola, que era um texto argentino e o texto espanhol, que foi lindo, ganhou um monte de prêmio, eu que traduzi. E acho que ele achou interessante isso e viu que as peças que eu faço, normalmente com o Odilon Wagner, que é o meu sócio, nós temos uma companhia juntos, ficam muito tempo em cartaz. A Argentina ficou 13 anos, para vocês terem uma ideia. A espanhola ficou 3 anos e a gente só foi cortado por causa da pandemia. E ele perguntou se eu queria ler o texto. Falei que sim. E, gente, eu achei o texto um escândalo, porque é uma das comédias mais engraçadas que eu li na vida. De verdade, assim, é um texto que ele é muito criativo. Elas duas aprontam absurdo, que são duas personagens centrais, são duas cuidadoras de uma idosa, que falece logo no começo da peça, isso não estou dando nenhum spoiler, porque faz parte, e elas têm que se virar para lidar com isso. E eu acho encantador também ser um texto latino-americano, porque a gente não tem muito contato com, por incrível que pareça, nem com a música, nem com a literatura. Somos vizinhos, né? Latino-americana, e é maravilhoso. A gente está falando de um texto do Uruguai, que, vocês sabem, vivem como nós as mesmas mazelas, alegrias e mazelas de estarmos abaixo da linha do Equador. Dores e delícias. Isso é, as dores e delícias de estarmos abaixo da linha do Equador. Como diz a Fernandona, às vezes alguma atriz consegue passar a linha do Equador, que foi a indicação da Fernanda Torres para o Oscar, enfim. Mas a peça é isso, ela é genial em termos de comédia, ela é rápida, ela é ácida, e essas mulheres são incríveis, que elas aprontam. Vocês vão ver, é muito engraçado. Qual o texto argentino, que vocês ficaram 13 anos? O texto argentino chama Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa, que o Carlinhos, não está aqui o Carlinhos, a gente tentou trazer para cá muitas vezes, acabou não coincidindo. Eu fiz o Como Ter Sexo do Oiapoque ao Chuí, já não é mais, né? Porque eu peguei Acre, eu peguei Rondônia, eu peguei Nordeste, Norte, Centro-Oeste, assim, BH eu fiz 3 vezes, Recife eu fiz 3 vezes, porque é uma peça muito engraçada. Agora eu dei um tempo com ela, é de uma autora argentina chamada Mônica Salvador. O legal é que a gente tem um cenário gigantesco, lindo, que ultimamente assim, as pessoas estão primando mais por fazerem cenários mais modestos, para poder viajar. E o Odilon e a Tânia, eles primam muito por isso. Eu acho lindo, porque é um teatro que, quando se abre a cortina, o espectador, o público também, sabe, tem aquela beleza no olhar desde o início. A peça já começa quando se abre a cortina. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deve falar, porque ultimamente é difícil, tanto para a gente levar um cenário como esse, como também para a galera assistir. Assim, tem tido muita dificuldade ultimamente de ter cenários tão grandiosos. E a gente traz a Casa de Radógica. É a Casa da Radógica, é linda. É a primeira parceria de vocês? A gente está amando. A gente não se conhecia, mas verdade. Casou, Não, a gente se conhecia porque eu via tudo seu. Não, se conhecia, mas nunca trabalhamos juntas. Admirava Sim, claro, muito. também, né? Imagina, não vou conhecer a Não, mas Fabiana. agora... Mas agora é que a gente E eu tô tão feliz porque a Tânia é uma atriz acolhedora, inteligente, uma atriz que eu fico extasiada. Nos primeiros dias eu ficava, meu Deus, eu tenho que decorar esse texto todo de uma vez. Meu Deus, Odilon Wagner, Tânia Bondezan. Eu olhava assim, ai meu Deus. E ela fala isso, correria. mas ela é engraçada. Fabiana entrou com uma alegria, uma leveza, uma vida pro texto que é incrível. É engraçado, você fala assim, você faz a mesma peça que eu fazia. Mudou? Mudou. É uma outra relação e a gente se deu. Todo mundo fala isso, né? Mas no nosso caso é verdade. A gente se deu muito bem. A gente virou uma quadrilha. Assim uma quadrilha, E como ela são as duas pilantras da atriz peça. Incrível. E ela não é só uma atriz cômica, que é como todo mundo conhece. Ela faz um filme agora
Câncer Ascendente em Virgem, que quem tiver oportunidade tem que assistir, Ai, que obrigada, ela faz um doutora. papel dramático. E ela arrasa. Legal. Então, é uma atriz completa também. Olha ela. Falando de roteiro, trazer um tema como esse que é proposto no roteiro da Radógica e ainda mais com comédia é bem desafiador. Quando vocês tiveram contato com o texto, com atrizes e leram, vocês entenderam que a comédia seria o melhor gênero para passar essa mensagem? Ah, com certeza. Eu acho que, na verdade, o texto veio pronto, né? Pronto, é. Eu digo até para a Tânia, eu digo, a gente foi agraciado, né? Em ter recebido esse texto e tá fazendo. Mas eu acho que qualquer atriz que entenda esse texto pode desempenhá-lo bem. Mas claro que a gente tem o nosso molho, né, Tânia? Só que a gente, eu acho que entendeu sim todos os tópicos. Se fala também muito de etarismo, num momento onde a gente tem que lembrar disso. Porque quando eu era mais novinha, aquela coisa de família, né, que fala assim, essa menina podia ser modelo. Teve uma carinha mais arrumada, podia ser modelo. Aí eu falava, não, olha a minha pretensão. Não, eu prefiro ser atriz, porque a atriz não tem idade. Lê do engano, porque hoje todo mundo. a gente está vendo que é diferente, né? Mas E a falar gente traz disso de uma forma leve e divertida. Isso que ela está falando, falar deste tema, né? De uma forma leve, faz a plateia também rir muito. Tem um caso que aconteceu com a gente foi para Porto Alegre logo depois de todas as enchentes. É claro, a gente ficou um pouco receoso, falava de uma senhora que tinha falecido, eles tinham passado por aquele drama incrível. E a reação foi absolutamente incrível, eles adoraram. Falaram, a gente está rindo, você acaba rindo das mazelas do dia a dia, sabe? Como é a vida. É isso, a vida é isso. E o humor é uma você grande fala, ferramenta. você ri, você chora, tudo ao mesmo tempo, né? Mas na peça a gente não chora, não, a gente só ri e faz o povo rir. A gente tem eu acho que são duas mulheres à beira de um ataque de nervos, Isso. como mesmo diz o Odilon, né? E acho Quase que é uma Almodóvar, ferramenta, né? quase. E assim, eu acho que o humor é uma ferramenta que é potente para qualquer situação que você queira expor, sabe? E socialmente tem realmente um peso muito importante, porque dá para você falar das mazelas da sociedade de uma forma mais amena. Quando vocês falam de etarismo e desse conflito que a gente precisa sobreviver e fazem de tudo para se manter nas atividades de vocês, como que vocês veem os dias atuais de uma pessoa, vamos dizer, na terceira idade, tendo que procurar um mercado de trabalho e se acostumando naquela atividade que ela tem medo de perder? E como fazer isso com humor e com leveza? Olha, ela não está na terceira idade, eu estou. Tô chegando, eu faço 50 esse ano, gente. Ela é generosa comigo, mas ela não está. Mas você tocou num ponto primordial da peça. Primeiro, são duas mulheres. Já é mais difícil para todo mundo, mas para duas mulheres é mais difícil. No mercado de trabalho que cada vez mais afunila. Ela chegou numa faixa etária que já é difícil encontrar emprego. Esse é o mote da peça. O que elas não fazem para não perder o emprego. E quem nunca, né, E gente? quem nunca? A peça fala um pouco desse limite do politicamente correto, não é? É porque Da moralidade. Da moralidade. Porque você chega num extremo, ninguém sabe o que você vai fazer. até nem onde você vai, Nem você sabe, exatamente. até onde o capitalismo nos aprisionou. Ninguém sabe para onde você vai. E elas vão, né? Essas duas Elas vão e os absurdos é que vão fazendo o público se divertir junto e rir com cada possibilidade maluca dessas duas. E quem vai cuidar das cuidadoras? Meu Deus! Olha, a gente se oferece para a plateia, né? A gente só quando acaba fala, se alguém estiver precisando de cuidadora, todo mundo fala, não, vocês não. Mas você diz da gente, né, cuidar de isso Elas daí. são- Eu acho que é a grande questão da sociedade atual, não é? Porque se você pensa nos tempos antigos, sempre tinha, as famílias eram maiores, eram mais filhos, sempre tinha um filho ou uma filha que ficava meio responsável pelos velhos. Agora não existe mais isso, nem é justo, né? Agora cada um que se cuide. Eu acho que a Agora medicina também evoluiu. evolui, De cada permite um. a gente A gente vai mais. entendendo que a musculação é importante, que o cuidado é importante, porque a gente tem que. Quem cria bem os filhos, cria para a vida, e você tem que ser responsável por si, né? E no momento onde a gente está cheio de problemas com as doenças mentais,
eu acho que se manter são é a primeira atividade que você tem que fazer para poder levar o restante do corpo junto. Exatamente. E eu acho que as pessoas estão entendendo mais disso, que precisam de cuidados. Também temos, em contrapartida, outras coisas que são, por exemplo, Alzheimer e outras coisas que realmente precisam de muitos cuidados. São várias coisas. A vida está aí precisando de cuidadores e de pessoas que precisam ser cuidadas. A gente respeita demais a figura dos cuidadores e dos enfermeiros, Sim. porque só quem passou por uma situação que necessita é que sabe como eles são importantes na vida da gente, né? São anjos. Então a gente brinca com o cuidador, mas realmente é uma brincadeira. A gente respeita claro. demais. E é isso, é trazer esse olhar para que a vida fique mais leve, né? Porque a vida já é tão dura, a gente está enfrentando tantas coisas. Eu acho que as pessoas entenderam que a volta do presencial é importante, porque estava todo mundo dentro de casa, muita gente se acostumou a permanecer em casa. Então, é importante que as pessoas retomem esse lugar no teatro para ter esse contato. Eu acho que elas estão felizes, né, de E os ter essa teatros possibilidade. estão realmente mais cheios. Não sei se vocês notaram isso aqui, não é? Estão. Em São Paulo está assim, engraçado. As pessoas estão gostando de ir. E tem uma coisa, gente, todo mundo fala isso, mas é real. Nada substitui o teatro. Não tem, não Nada, tem, não gente. existe. E abordar uma classe de cuidadores que às vezes são muito mal pagas, né, e não são tão valorizados, porque eu sou enfermeira. E eu sei Você como sabe? a gente passa por É. Então, isso leva, além do humor de vocês e a competência como artistas maravilhosas e artistas maravilhosos como vocês são, como cuidador, é essencial na importante. vida de qualquer pessoa, não só Ele de um faz outro, parte da sua família, né? Ele é um membro da nossa casa. É, Eu Cuida fiz do a nosso maior Perséfone. amor. Cuida do nosso maior bem, né, na maioria das é um vezes. amor. é. Ou da gente, que também é Sim. nosso maior bem, né? Eu fiz a Perséfone numa novela onde eu era uma Ana Nery, né? E eu tive contato muito com o corpo de enfermagem de vários hospitais, e isso me deixou muito emocionada. E quando eu entrei para a peça, eu pensei nisso, eu digo, gente, acaba sendo muito parecido, né? Só que é confundido também muito quando você está dentro da casa da pessoa. É uma relação. É uma relação muito estranha, sempre. é uma linha muito tênue, É. né? Porque Mas- ou não, você tem contato com a vida familiar de outra pessoa. É, né? exatamente. Então, algumas pessoas se confundem, acham que aquela pessoa faz parte, às vezes, da sua família ou não. É. Então, tem muito também esse... E você também participa de todos os dilemas familiares. Como eu vou me portar, gente, Sim. agora? Então, a gente... É como a Tânia citou o filme, né? E de fato a gente fala muito quando você é acometido do câncer. Olha, essa palavra nem era dita antes, né? Era uma palavra proibida. Mas quando você era acometido do câncer, todo mundo que está ao redor, seja marido, seja filho, seja irmã, seja mãe, seja filha, todo mundo está na mesma situação. Uma pessoa, a rede de apoio que é importante está ali, né? Então, eu acho que a gente está falando de cuidados a todo minuto e a gente está se cuidando bem, não tá, Tânia? Agora, Eu voltando- cuido dela, ela cuida de mim também. Voltando a Glória e Lúcia, que a gente alterna os turnos, elas não são muito cuidadosas, São, não, elas são duas pilantras, são pilantras. Mas no sentido da palavra pilantra. no sentido que elas são... Elas aprontam, elas têm Elas que se virar afrontam, elas são para esconder que a lógica morreu. Senão elas perdem o falsárias. emprego. A partir daí você já É o imagina. desespero para manter aquela, a fonte de tudo. Né? Exatamente. E voltando ao que a gente estava falando ao presencial do teatro, não tem, nada substitui. Quer dizer, a nossa arte é uma arte efêmera, quer dizer, acaba. Quem está ali vê e aí acabou. Você fala de um pintor, você fala de um músico, ele tem um instrumento. A gente tem só a gente mesmo e o personagem ao qual a gente se empresta. Nossa né? voz, nosso corpo. Então, o que aconteceu ali nunca é igual, né, Fabiana? Impressionante. É um espetáculo Você pode igual. fazer 1 milhão de vezes, sempre diferente. Até porque eu acho que o quarto elemento, eu acho que assim, somos nós duas e Radóstica, né? Vamos botar assim. Acho que o quarto elemento sempre será o público. Porque o público vai se aquecendo e é impossível que a gente não receba isso de vocês, né? Da plateia. E aí, cada vez, isso vai dando um ritmo ao espetáculo. Então, tem vezes que nos domingos, por exemplo, a gente sente que, por ser mais cedo, é um espetáculo mais tranquilo.
onde as pessoas estão mais estão rindo, mas tem mais idade, então fica mais comedido, com vergonha de dar uma risada muito alta, e quando um ri alto, o outro meio que dá uma olhada. E é muito engraçado, porque a gente percebe isso a cada espetáculo. Nenhum é igual. Eu queria... Tânia, fala um pouquinho da sua carreira, as duas, tipo como se estivesse se apresentando mesmo. Você começou no teatro como? Eu sou, na realidade, geógrafa com pós-graduação formada pela USP em geografia urbana, né? Mas sempre foi um sonho meu atuar. E eu comecei, engraçado, eu era muito tímida. Assim. Então, quando as amigas entraram na USP, ao invés de entrar na IAD, eu entrei na geografia com elas, que também era uma paixão, a geografia urbana, né? Eu gosto muito. As coisas de planejamento, de cidade, espaço urbano, qual é o nosso espaço, o mundo, como a gente constrói. Bom, enfim. Aí daí eu comecei a fazer dança na hora do almoço com várias amigas, geógrafas, arquitetas, economistas, a gente era um grupo grande, Secretaria do Planejamento. Começamos a fazer aula de dança com um bailarino chamado Júlio Vilan. Ele foi fazer um teste para uma peça, eu fui. E aí era do Jorge Tacla, com a Fedra 80 chamava. E passei. Aí acabou esse. Eu fui fazer um teste com o Posse, com a Marilena Ansaldi, para Geni. Ninguém sabia absolutamente quem eu era, mas eu também não tinha nada a perder. Eu fui feito uma doida. Falavam para o Posse, mas você vai pegar? Que eram os atores fazendo peça, a louca. Você vai pegar? Eu falei, vou pegar. Fui, a partir daí não parei mais. E a geografia ficou para segundo plano. Então eu fiquei muito tempo fazendo teatro, dança, depois passei para teatro, e só teatro, e televisão veio bem mais tarde na minha vida. A primeira novela que eu fiz foi com o Jaime Monjardim. Acho que eu já tinha feito alguma coisa no SBT. Ele me chamou para um teste. Eu tinha filho, estava separada, eu precisava viver, né, gente? Meu pai tinha tido padaria. Aí ele falou, vou comprar uma padaria. Eu falei, vou entrar. Entrei eu, entrou minha irmã. Um dia eu estava na padaria, no caixa, atendendo. A padaria era perto da USP. Então, vi o povo da USP e falava assim, o que é que você está fazendo aí? Vi o povo ali da Vila Madalena e falava, os atores, o que é que você está fazendo aí? Enfim, estava no caixa, me ligaram que o Abujanra tinha falado pro Jaime, você vai ter que conhecer uma atriz de São Paulo. Ele me ligou, ele ia fazer uma novela que era Idade da Loba. Eu fazia Irmã da Beth Faria, na Band. Aí ele falou assim, olha, o Jaime quer te ver. Eu falei, era fim da tarde. A gente estava vendendo pão. Eu falei, vou para casa me arrumar. Eles falaram, não, tem que ser agora. Eu fui. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu não me arrumei, mas eu não sou muito melhor que isso. Ele me pegou na hora. Aí fiz várias coisas com ele. Isso é uma brincadeira só. E foi isso. Teatro, televisão, cinema. Acabei de fazer um filme com o Jaime, também falava de cuidadoras. Esmeralda, que é inesquecível. Esmeralda, no SBT, que é inesquecível. Terra Nostra, Chocolate com Pimenta. Aí veio um monte de novelas, né? Mas é isso, quando fala assim, você gosta mais... Não, a gente não gosta mais de nada. Eu acho o teatro imprescindível para o ator. Mas teatro, televisão, cinema, nós somos atores. Nós somos operários. A gente vai onde o ofício chama. Gente, eu tenho... A gente chama coletivo. Eu sei. Ele vai monopolizar. É que ela não falou dela. Não, falta a Fabiana, claro. Pode falar. Bom, Obrigado, cara. tem muita coisa assim que a gente vai falando, que são coisas principais. A Tânia é muito boa em falar isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essa linha cronológica, sabe? Essa linha do tempo sobre a minha carreira. Mas eu posso dizer que eu era uma menina que vivia em Recife, fiz um espetáculo amador com a minha escola. Pode passar, já foi. Já foi, né? Um espetáculo e eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Vamos começar de novo. Tá caótico pra minha cabeça.
É que eu tenho TDAH, gente. Então, pra mim. Com ela faz tudo direitinho. Mas eu Deixa tenho ela TDAH nervosa. e eu tô tenho brincando. realmente uma dificuldade, às vezes, de quando tem muitos elementos, luz, e eu descobri isso A gente também tardio. tem. E, bom, eu vim de Recife, e em Recife eu ganhei o prêmio de melhor atriz em 1991 no Festival Amador da minha escola, que era com a escola de teatro, e também com a minha escola que eu estudava. E aí eu fiz a Lucy Creide, que vocês conhecem hoje. Maravilhosa. E era uma ode às mulheres da minha família, às mulheres que conviviam na minha casa, as pessoas que eu observava. Então é uma ode à mulher nordestina, assim. Mas ela se expandiu para ser, contemplar todas as outras mulheres que são fortes, que vivem do seu trabalho, que são irritadas, mas ao mesmo tempo são um colo. Então, todo mundo quer ter uma Lucy Creide em casa. E eu falo isso com distância, tá? Não estou dizendo isso que a Lucy Creide é imprescindível na vida de alguém. Eu acho, mas como personagem, não como Fabiana. Não é uma vaidade. Então, eu comecei a fazer teatro, depois comecei a teatro amador, depois teatro profissional. E aí, eu fui fazer... Depois de muitas idas e vindas para o Rio de Janeiro, eu consegui um teste com o Maurício Sherman. E aí... consegui fazer participações no Zorra Total. Todo mundo sabe essa história, que eu fiquei na porta do Projac, pedi quando ele passou. E é muito engraçado, depois vocês procurem aí que tem essa história. Não recomendo ficar na porta do Projac, se tiver uma oportunidade, mas foi o que tinha para mim na hora, né? Eu acredito, não no acaso, mas realmente no que você nasce para ser, da hora certa, estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E ali era o momento. Então, dali, eu comecei a fazer participações em novelas, fiz Mulheres Apaixonadas, fiz até um Linha Direta antes, que eu quase apanhei na rua. E aí fiz Mulheres Apaixonadas e fui fazendo, eu fiz Gabriela, continuei fazendo Zorra Total, fiquei 15 anos nesse programa, que eu amava, muito tempo dentro do programa, e eu amava fazer, mas aí eu achei que o meu ciclo se cumpriu, e entre tudo isso, eu fiz uma peça linda de Nil Labute chamada Gorda, que era muito importante. Fiz outros espetáculos, fiz Nessa Mesa de Bar, que era com as músicas de Reginaldo Rossi, fiz vários espetáculos. Ela canta muito bem. Ela é cantora. Eu sou exibida, eu não posso falar. Não, ela canta. Sou fominha. Mas eu sou eu. Porque os meus pais cantam, minha filha Laura canta. Eu acho que eu tenho ouvido musical e eu já fiz um pouquinho de aula porque eu gostava, né? E eu acredito nessa multiplicidade que a gente precisa ter. Então, eu sempre me lancei, assim, com as máscaras da arte. Então, é como a Tânia falou, não tem um veículo certo. A gente gosta do desafio, da proposta. É como o Sandra de Sá sempre diz, o termômetro é o arrepio. Então, eu já me arrepiei muito nesta vida com alguns projetos e por isso eu fui. Então, vem filme, vem programa, fui apresentadora de 2 programas e... por aí foi, a minha carreira vem sendo assim, escrevi um livro, e eu vou fazendo o que me move, e aqui estou eu. E o humor vem sempre de encontro com o seu trabalho, né? Na maioria das vezes. Mas é interessante porque o Odilon Wagner é um grande ator, diretor, Sim, vocês sabem, né? sim, E autor sim. também, já fiz peça dele. E a Fabiana é tão forte, esses personagens dela, ela é tão maravilhosa, você quer ter a Lucy Creide, você quer... E ela faz a Glória, é maravilhoso. Ela é a Glória, eu sou a Lúcia, né? A nossa persona fica ali em segundo lugar. Pois é, porque eu sempre trouxe a minha persona muito à tona, né? Era uma ferramenta, era uma zona de conforto. E eu achei maravilhoso, porque o Odilon, ele pegou as minhas tintas, e eu acho que eu também com 50 anos já eu tenho uma maturidade que me ajuda, né? Eu não tenho mais a mesma energia, a minha cabeça... tem uma energia que o corpo precisa acompanhar, mas nem sempre acompanha, e é essa a nossa luta, né? E eu acho que o Odilon conseguiu pegar esse meu pequeno caos, segurar e dizer assim, Fabiana, vamos dosar juntos? Eu falei, vamos, Tânia, dosar juntos. E a gente foi fazendo de um jeito que eu fiquei confortável. No início foi muito difícil, porque ele é um grande ator, eu admiro muito o Odilon, e quando ele me falava, às vezes eu não decantava para chegar naquele resultado, do jeito que ele estava demonstrando. E aí depois eu ia compreendendo, decantando, e com o texto, com a Tânia, fazendo a troca da Tânia, eu ia
ajustando, entendendo isso. E foi Foi maravilhoso. um processo bárbaro. Diga, meu amor. Eu É a te- sua segunda pergunta. É isso. Eu tenho um canal que chama Simanca, porque eu sou manco Sim. e eu trabalho a inclusão de uma forma diferente, que é com cultura, arte, esporte e leveza. E vocês fazem isso também, porque a inclusão também no etarismo é durante toda a vida, todo mundo merece ser incluído. E eu não gosto do termo que me define, que é deficiente, Sim. porque significa falta de alguma coisa. É um déficit, é errado. É, Também acho. e eu troco esse termo por singularidade. Por Singularidade. singularidade, claro. Todo mundo é único, todo mundo é singular. E, inclusive, a gente conseguiu lançar um documentário que vai ser lançado aí no Brasil inteiro em breve, falando do poder da palavra. Eu gostaria que vocês compartilhassem uma história que vocês têm com alguém que seja singular, que ela pode ser de comportamento, pode ser psicológica, pode ser física, pode ser Olha, aqui emocional. você tá com o prato cheio, né? Eu, por exemplo, tenho prótese total no joelho esquerdo. A gente é duas mãos. Meu joelho esquerdo eu é também. crônica. Eu parei de dançar, inclusive, por problemas físicos, de coluna. Eu tenho a coluna muito frágil. Meu joelho não é meu. Gente, é claro, é uma singularidade minha. Mas eu acho que... Sabe que eu trabalhei com um ator que fez uma novela comigo? A última novela que eu fiz, O Cúmplices de um Resgate, o Giovanni. Que ele também... Ele é... A gente pode falar não. É não, né? É a palavra correta? Nanismo. Não é mais. Nanismo. Nanismo. E ele escreveu, eu estou falando anão, porque ele escreveu um livro chamado A Não Ser, que é a coisa mais linda. E ele é um homem lindo, lindo, ele é um grande ator, e ele foi premiado em cinema agora, premiado em teatro, e ele está achando o lugar dele. Eu acho que a gente tem que achar, com as nossas singularidades, e achando o nosso lugar na sociedade. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas vamos em frente. Admiro você por isso, tá certo? Muito obrigado. Eu também tenho meu joelho tem aço. Eu fiz o Dança dos Famosos com o joelho assim. E assim, eu sempre joguei vôlei, basquete, handball na escola, né? Sempre fui muito de me movimentar bastante. E isso não me limitou muito, mas me limitou. Eu tive que fazer muita coisa. Na época eu ia para um espetáculo para Cuba. E eu fiquei, a companhia foi, eu fiquei. E isso, assim, claro que me dificultou em muitos aspectos, né? E dificulta a gente de alguma forma, você tem noção disso. Mas eu acho que é isso, a singularidade de cada um. Eu não gosto quando a pessoa fala muito de empoderamento ou também de eu estou capacitando, vou fazer um projeto de capacitação, porque você parece que tem o poder de dar poder a alguém e ao mesmo tempo, quando você fala de capacitação, parece que a pessoa não tem capacidade nenhuma, que você vai dar capacidade a ela. Eu acho que qualificar é um termo que eu posso não ter essa qualidade, eu posso não entender de certa coisa. E aí você tem uma qualidade que você pode compartilhar comigo. E eu acho que é muito legal você falar de singularidade, e eu compartilho dessa palavra a partir de hoje, obrigada por ela, porque eu acho que cada um tem a sua singularidade. Eu sempre falo isso, quando a gente é adolescente, a gente quer ser igual, e quando a gente amadurece, cresce, a gente quer ser singular. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu olho foto, acho que acontece com você também, minhas lá atrás, gente, eu era bonitinho, eu era uma gracinha, mas é isso, a gente nega o que a gente é quando a gente é muito jovem, o que a gente quer ser igual uma caixa, né? Todo mundo está dentro dessa caixa. Quando o tempo passa, você percebe todas as qualidades que você tinha. É legal isso. Vamos caminhando para o final. Eu sou Luquete, sou calouro de teatro aqui da UFO. E assim, um dos segmentos que eu quero seguir é a comédia, eu gosto muito. E queria saber sobre essa peça, que eu vi que tem um luto junto com a comédia. Qual o processo que vocês usam assim para decorar o texto e também no processo da encenação que vocês
o que vocês puderem compartilhar. assim. Comédia é com a minha amiga. Não tem. Não, vamos Você é lá. engraçadíssima. E na vida real, mais ainda. Porque a gente, sem personagem, as duas dariam uma comédia de bastidores. Mas vamos lá. Para decorar, eu acho que cada pessoa tem a sua ferramenta. Eu acho que é um exercício. Para mim, decorar é um exercício. Se você exercita, se você ensaia, eu acho que decorar... E a repetição. E a Em repetição. francês é repetition. É isso. É E acho que repetition. uma dica que eu daria é você olhar as ações, os verbos. Porque quando você sabe o verbo da frase, você sabe a ação que você vai ter. Então você decora os verbos, então você sabe para onde você vai, o que aquilo quer dizer, né? Só que assim, entenda que a comédia é uma linha muito tênue entre o drama e o choro e o riso, porque se você parar, é uma linha da vida que tem os dois lados e que a gente pegou uma lente de aumento e colocou em cima. Porque a gente que faz comédia, parece que a gente... Primeiro que tem que ter timing. E a pior coisa do mundo é você contar uma piada. Por exemplo, eu não conto piada, porque eu não sei. Eu sou capaz de contar do final, porque eu já tô rindo lá, e eu sou riso frouxo. Então eu tô rindo lá embaixo. Nossa, gente, na A peça. gente é riso Olha, frouxo. tá difícil. Eu tenho hora que eu não consigo olhar pra ela. Eu vice-versa. E aí, o público percebe, né? O público percebe. E aí, o que acontece? Tem essa coisa de você... Se você parar pra olhar uma pessoa chorando... Gente, às vezes... A Lucy Creide chorando. Eu pensei nisso pra fazer o choro da Lucy Creide. Ah, meu Deus, passa a mão e joga e chora e passa na pessoa. Isso é engraçado. Mas se você for observar o motivo do choro dela, você se compadece. Então, eles estão de mãos dadas. Só que o humor, ele tem um tempo e uma lente de aumento maior. A gente joga fermento nas coisas da vida, entendeu? Perfeito. E elas vão se ampliando. Perfeito. Eu queria apresentar o Rafa. Dizer que ele faz uma participação. Eu queria apresentar... Ai, pergunta, depois eu vou apresentar. Rafa, vem cá, a gente tem uma participação especial na peça, que eu não vou contar para não dar spoiler, mas é um jovem ator e cantor maravilhoso de São Paulo. Faz musicais. Que eu queria apresentar de Nosso querido musical Rafa. e que nos acompanha. Ele é um amor. O Rafa Alvim é um grande ator e cantor, sabe, gente? É maravilhoso ter ele. E atura, gente? Como é que atura, gente? Olha, atura, gente. É difícil acompanhar o raciocínio das duas juntas. Não, isso aqui é pior. Mas eu tento não surtar. Não, brincadeira. Eu só quero dizer que elas têm muito mais para falar do que eu, mas eu quero dizer que para mim é um privilégio enorme, que eu tenho 29 anos. Eu tenho que Podia aturar ser nosso filho. Eu sou um jovem ator, como elas falaram, e eu me sinto muito privilegiado. Tá mais de um ano que estou com a Tânia fazendo a peça e tudo mais, e agora com a Fabi. E eu sinto que todo dia eu aprendo muita coisa sobre o meu ofício, não só sobre estar em cena, mas como é ser um artista fora dos palcos. Isso é tão bom de se ouvir de um cara jovem como você, sabia? Porque ele tá no corre com a gente todo dia. Quem vê o close não sabe do corre, não. Como é difícil ser um artista num país como esse, com as dificuldades que a gente tem. E eu espero, quando estiver mais velho, se chegar até lá... Não me fala? Deus te abençoe. Ele falou que ele tem uma piada que ele faz de mim lá daqui a uns 30 anos, ele vai falar assim. Me lembro que era 2025, estávamos em Uberlândia. Tânia ainda era viva. Fabiana já era meio surtada. Mas é isso, para mim é um privilégio enorme estar com elas e aprendendo todo dia. Quando eu tiver mais idade, né, Ben? Quero ser pelo menos metade da artista que elas são. Bem, Gabriela falou bem. Para que a gente começa a chorar. Ele desceria descompensadas. coisa. Gente, eu sou amiga de Franco do Papo Franco Podcast e eu vou fazer 2 perguntas por mim e pela Larissa, que é do canal Segura Esse Babado, já pra agilizar. Eu tô nervosa, não tem como fingir costume. Segura esse babado! Segura! Tá difícil mandar o Papo Franco aqui, mas é o seguinte, tenho excelentes memórias afetivas, sou doutora Bloca, Nancy Creide, chocolate com pimenta, e pra gente aqui é o auge, né? Bonitinha. Mas as perguntas são, sobre o contexto da peça, né? Dentro do contexto profissional de vocês, como é que vocês lidam com essas possibilidades, com essas questões?
Porque o artista também passa por isso até às vezes muito antes do que outros profissionais, né? Qual que é a visão de vocês a respeito disso? O artista passa sim, mas a gente tem um privilégio na vida, porque tudo bem, não temos mais muitos papéis. A gente passou dos 40, querida, você já é avó na televisão. E os papéis já vão minguando, sem dúvida. Mas no teatro a gente tem a possibilidade de perdurar. Veja o grande Elton Bastos, que está em cartaz em São Paulo aos 91 anos, arrasando. A gente consegue, a gente vai, como também diz a Fernanda, você tem que matar um leão a cada dia, porque você acertar um personagem não quer dizer absolutamente que você vai acertar o outro. Mas a gente vai somando experiência, vai ficando cada vez mais gostoso, né? Eu acho que, como eu sou uma atriz que se produz, a Tânia também, isso ajuda muito na vida. Sim. Não pode, se eu esperar, ninguém vai me chamar. Eu adoro produzir meus projetos. Eu fiz um filme que a Lucy Creed vai para Marte. Gente, olha que danada. E ela foi pra NASA. Sabe? E quando eu vi, eu tava lá, com um lencinho na cabeça, com uma vassoura na mão. NASA. Dentro da NASA, do Deus. Space Center, fiz tudo em gravidade zero, de verdade, não usei nenhum artifício de simulador, porque eu queria contar essa história e ser uma atriz brasileira que foi para dentro da NASA, a única, fazer, né, porque só tinha gravado Armagedon, eu acho, e eu fui naquele mesmo avião que o Tom Cruise fez a Múmia, vestida de Lucy Creed, e aquilo me deixou tão feliz. Eu disse, nossa, são tantas possibilidades quando a gente também se produz. Isso é bom para todas as mulheres que estão assistindo, para todos os indivíduos, para a vida. Se você parar e ficar esperando, não vai acontecer. E não dá tem condições de se produzir. Se não tem, junte-se a grupos. Se juntem com pessoas que têm o mesmo propósito. Que têm a mesma vontade. Porque hoje em dia é muito difícil. Sempre foi difícil, gente. Sempre foi difícil. E vai continuar E vai continuar sendo. Mas eu acho que a gente tem que se unir com pessoas que comungam das mesmas coisas, que têm a mesma energia. E às vezes as pessoas não entendem que talento independe de fama e de dinheiro. É claro que você quer viver e ser remunerado pelo seu trabalho, mas se você é um artista de alma, você vai tocar e você vai fazer composições, você vai colocar o seu talento à tona, independentemente de ser famoso, porque hoje em dia a gente quer que todo mundo, as pessoas querem ser famosas a todo custo, as pessoas querem ter um canal, tudo bem, é a nossa geração agora, tá assim, a nossa não, né? É a geração que nós estamos vivendo, e tudo bem. Só que a gente também tem que lembrar de que sucesso tem uma diferença muito grande, porque as pessoas às vezes ficam muito frustradas quando elas não estão na TV. Não, você é valioso com o que você é artisticamente, independentemente de você estar maximizado ou não. Que bom que a internet maximiza o seu canal, o seu, e traz seguidores, é legal. Mas é bom por sucesso conteúdo, né? é quando você faz algo muito bem feito e alguém olha e diz assim, que coisa legal, e que você pode ser alguém que o exemplo que você possa ser, arraste outras pessoas, né? Você possa ser veículo de algo. Eu acho que isso é sucesso. Quando uma mãe, ela é uma boa mãe, ela consegue criar bem os filhos, dar conta da vida e ser uma mãe plena, feliz, sem estar acabada, coitada, porque a mãe sempre está, né, acabada. Mas quando ela consegue criar bem seus filhos, arrumar bem sua casa, viver bem, isso é um sucesso. Então a gente tem que parar e pensar o que é sucesso na nossa vida, na nossa realidade, né? Na realidade de cada um. Pra gente é um sucesso, tá aqui Uberlândia, com certeza que nunca decepciona, né? Todo mundo fala que é um público que gosta de estar no teatro, de que prestigia mesmo, de que se diverte, que é um público alegre, inclusive, que ri, que todo mundo quer vir para Uberlândia. É difícil o pau tá aqui, hein, gente? Porque é muito gostoso. Então, pra gente, sucesso tem vários recortes, pelo menos para mim, e eu sei que Tânia comunga da mesma coisa. Você tinha outra pergunta, né, querida? Larissa, você quer fazer a pergunta? Posso fazer? Pode fazer? Pode fazer. A segunda pergunta quase foi respondida. Estou emocionada até agora. Bonitinha. A segunda pergunta é o seguinte, nós visualizamos aí vários atores e atrizes novos, né, entrando no mercado, e uma competição enorme com as pessoas que fazem tudo pela fama e pelo sucesso, né? Não vou falar mal e nem rotular a classe, eu sou influência, a minha amiga Larissa também é influência,
mas a gente enxerga essa competitividade, né, entre atores e atrizes que estão ali se formando, né, buscando conhecimento, prática, se colocar na ponta do projeto, como o Berta falou. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês entendem essa competitividade atual real, se vocês já presenciaram essa competitividade, né, entre pessoas que não são tão capacitadas assim e pessoas que já estão no mercado, e qual que é a visão de vocês? Então, mas não adianta. Você vai escalar um elenco, isso acontece muito. A pessoa tem 2 milhões de seguidores, eu quero. Mas a pessoa pode ficar e fazer um trabalho e ela não vai permanecer. Mesmo que ela consiga dar a sorte, que acontece, de fazer aquele trabalho bem. Porque o Paulo Autran dizia muito isso. Você faz uma novela, a pessoa fala, você está arrasando, você acredita. Não é verdade? Não é verdade. Botou na tela, você está arrasando. Então a pessoa pode fazer ela mesma e se dar bem no trabalho. Mas se ela não tiver estofo, se ela não tiver estudo, gente, ela para ali. Eu fiz uma novela infantil, eu nunca tinha feito, quer dizer, fiz 2, aliás. Eu sempre esqueço que eu fiz Chiquititas na Argentina. Que era um elenco maravilhoso. Não tinha ainda essa coisa doida de divulgação, né, dos influencers. Não tinha isso. E tinham atores maravilhosos lá. Bons atores. Alguns ficaram, outros não. Dias. Fernandinha, esqueci do nome, depois eu lembro. Eu vi todas essas crianças, eram crianças. E os que permaneceram e estudaram, ficaram. Agora, muitos eram muito bons e não ficaram, mesmo na minha geração. O que tem de atriz, ótima atriz, eu posso indicar várias para você, estão paradas, mas é gente que batalhou. Então, eu acho que quem chega, que fala para mim, como eu faço para entrar na televisão? Não é isso. Vai estudar, você pode dar a sorte. Eu acho que eu vou sorte. É talento. Silvio Santos falava muito isso. É talento, é perseverança, porque se você não tiver saco, desculpe, não vai. Não vai. Porque a gente é pago para esperar, gente. É sorte. A sorte é... A gente é pago para esperar, né? Esperar, às vezes a gente decorou o texto, a gente espera tanto que na você hora... esquece, dar um branco. Nossa, imagina, quando tem gravação que você começa 6 da noite até 6 da manhã e você grava de trás para frente. A cena que você vai fazer às 6 da manhã é o início da cena que você gravou no final, que foi por onde você começou. Você tem que estar com energia similar, se não for um bom diretor, que seja o cara que vai ajustar para dizer, não, você estava mais com a energia mais baixa aqui, porque já é o final da cena. Você está exposto. São um monte de fatores. Não tiver estudo, não tiver experiência. Disciplina, porque eu acho que o esporte e o público percebe, viu? Como serviço. O público percebe, o público não é bobo, não. E eu acho que essa questão da disciplina, a disciplina eu adquiri muito por conta do esporte. Olha que bacana. Porque eu sabia que tinha horário para chegar, era tudo muito... E foi muito bonito isso. Então eu acho que é uma ferramenta linda o esporte e a arte, né? E o frevo. E o frevo. Também, claro. Mas aí eu pulo um pouco agora, né? Eu disse que estou virando baiana, que agora é só no quadril. Tinga, lagatinga. Que Pernambuco não me escute, que eles ficam virados. Mas é como eu estava falando, só para terminar, eu acho que os influencers são importantes, as atrizes são importantes, os cantores. Eu acho que a arte, o que promove a arte e o que torna veículo de algo positivo, o que inquieta, a arte inquieta e arrebata, né? Então eu acho que o influencer, ele tem que entender que ele está influenciando alguém. Então é exatamente isso que você diz. Muitos vêm, é igual os atores, muitos vêm para ficar, outros não. Tem uma responsabilidade. Também, né? Só que aí que tá, Tânia, nós temos uma responsabilidade até a página 5, porque tem um autor que escreveu pra gente. O influencer, ele dá o seu rosto, ele fala o que ele acredita e passa a ser mais sobre ele. Então esses pequenos cuidados é que são ajustes e nada fica de fora, porque quando chegou a TV, o teatro já existia e a novela de rádio, o rádio nunca morreu. Então eu acho que cada veículo traz, né, o seu frescor, a sua importância, e quem ganha
é o público. E o teatro nunca vai morrer. Mas o teatro Graças nunca a vai Deus. morrer.